Então, vamos à segunda parte, a gente vai falar dos medidores em si. Nós vamos voltar aqui nesse ponto. A gente vai começar falando dos deprimogênios. Eu vou falar o que é isso, tá? Em vazão a gente tem esse termo aí que são os elementos deprimogênios, tá? Se lembrar, tente lembrar assim, da palavra deprimir, né? Apesar de que... O que é uma coisa que deprime, né? Vamos supor que deprimogênio é o seguinte. São sensores que usam a medição da pressão diferencial, tá? Portanto, usa o princípio de Bernoulli e a equação de continuidade para determinar a vazão. Nada mais é o que? Que a gente falou muito na placa de orifício, né? Eu tenho minha vazão e ela é proporcional aqui, né? Tem essa constante proporcional ao meu diferencial de pressão, tá? Então tem pelo menos 5, né, importantes instrumentos de vazão industriais que usam essa propriedade. Então não é só a placa de orifício, é o tubo de Venturi, o bocal e o tubo de Pitot também. Então usa essa propriedade. Tá? Você vê que a gente não falou do princípio de Bernoulli, se vocês veem em física, essa equação aqui. Tá? E se a gente deduzir essa equação, a gente chega nessa expressãozinha assim, onde a vazão depende de uma constante vezes a raiz quadrada do ΔP. Tá? Ou seja, o ΔP é o diferencial de pressão. E né, um problema desses elementos que eu vou ter lá alguma obstrução na minha tubulação, por exemplo, e vou provocar uma perda de carga. Né? Essa é a grande desvantagem desse tipo de dispositivo. Né? Então aqui um resumo do que eu acabei de falar. Então o deprimogênio se baseia na equação de Bernoulli, se baseia o quê? Eu quero medir vazão, tá? Mas aí eu acabo fazendo a medição de vazão de forma indireta, ou seja, pelo ΔP que a gente provoca aqui. Ó. Então aqui eu estou mostrando a placa de orifício, poderia ser o bocal, poderia ser o tubo de Venturi, o tubo de Pitot, o que for. Aí daqui, né, aí eu preciso de o quê? De um transmissor, né, um PT aqui. Tá? Aí um transmissor de pressão diferencial, vou até botar o D aqui, né? Então, se eu pego a diferença desses dois de pressão desses dois pontos, eu consigo estimar minha vazão. Lembrando que esse transmissor pode ter a função de raiz quadrada no próprio instrumento ou pode ser também aonde? Na sala de controle, lá no meu CLP. Posso configurar isso aqui também, tá? Então, liguei lá e posso configurar essa função que é raiz quadrada aqui no meu controle também. Pode ser tanto aqui como aqui. Bom, isso que eu acabei de falar, isso aqui ficou diferente. Então, eu só resumir esses três que a gente já falou muito, vamos só falar rapidamente, né? Então, tá lá, né? Eu preciso medir o diferencial de pressão, o PC é uma unidade de pressão para estimar a minha vazão, tá? Qual que é a vantagem? Né? A vantagem pode ser aplicada em grande variedade de fluido, tanto para líquido como para gás, inclusive para líquidos viscosos. Isso aqui é como que eu falei, geralmente a viscosidade atrapalha, tá? Então, por exemplo, é muito mais fácil medir vazão de água do que mel, por exemplo, sem dúvida. O líquido pode ter sólido de suspensão, então, e para uma ampla faixa de temperatura e pressão. Normalmente, por que a placa de orifício é mais usada? Porque ela é mais barata, tá? Então, baixo custo de instalação. A desvantagem, né? Sem dúvida, a principal desvantagem é a perda de carga. A perda de carga irrecuperável na pressão de linha. Eu vou botar, né, um elemento lá que está ali invasivo, está obstruindo a minha tubulação e vou provocar essa perda de carga e, consequentemente, uma perda de energia. Então, por exemplo, quando a gente usa a placa de orifício, a perda de carga é de 40% a 80% do ΔP gerado. É muito, tá, pessoal? Às vezes eu me interrogo por que placa de orifício continua sendo tão usada. Eu acho que há dispositivos melhores hoje em dia já, mas é uma questão, tem duas questões aí, né? A questão que os transmissores de pressão são muito fortes, tá? A tecnologia de transmissor de pressão evoluiu muito.
é a questão principal de familiaridade mesmo. Então a indústria está acostumada com a placa de orifício, ela, enquanto estiver funcionando isso, ela não vai trocar. Tá? Há um custo de perda de carga, tá? E também de entupimento, ou seja, incrustação. A placa de orifício, não vou falar aqui, que eu já falei tanto, né? A placa de orifício nada mais é o quê? Uma restrição, né? Concêntrica, que eu boto na tubulação para gerar o meu ΔP, tá? Quando a gente... Os principais parâmetros, eu tenho que ver quem? O diâmetro interno da tubulação, o diâmetro do orifício que eu quero, a parte interna dele. Aí o ΔP, a diferença de penetrão entre a montante e a jusante. Aí eu posso fazer aqui, já falei isso também, as tomadas em flange na própria tubulação. E o material é muito importante se o fluido for, por exemplo, corrosivo, se tiver o problema da oxidação, então a gente usa geralmente um ácido inoxidável na placa. Né? Aqui, se a placa de orifício for concêntrica, tá? Esse tipo de situação aqui é indicado para quê? Para gases e vapor que não contém sólido de suspensão. Então imagino que aqui vai passar, sei lá, eu tenho água, mas aí, não sei se os caras sabendo desse projeto, era um projeto do Eike Batista, que ele ia fazer, né, por exemplo, uma tubulação ligando Minas até o Porto do Aço no Rio de Janeiro. Né? Todo mundo acreditou nessa ideia, inclusive eu, né? Quebrei a cara. Mas a ideia dele era o seguinte, ele era o quê? Né? O minério de ferro, por exemplo, ele é transmitido por trem, então dá muito trabalho isso. Então, por que não jogar um minério de ferro na água e ligar ali a tubulação de Minas até no Rio, né? Então, você vê que era uma ideia boa. Então, o minério de ferro vai ficar suspenso aqui, não imagina. Se passar ferro aqui, ele vai grudar aqui, vai entupir esse negócio, vai dar problema. Então, né, se eu quiser usar placa de orifício para esse tipo de aplicação, o orifício geralmente é botado aqui mais embaixo, tá? Ou seja, eu só mudo a posição aqui do orifício. Melhor que isso é fazer isso aqui, né? Então, isso aqui chama orifício segmental. Ao invés de ser um semicírculo, só que embaixo também. Isso para quê? Para fluidos com mais sólidos em suspensão. Tá? Quanto mais sólido, pior. Tem também, isso aqui eu vou deixar para vocês verem, tá? Só detalhe de como você instala a placa de orifício. Se for gás, você instala em cima. Se for líquido, no mesmo nível ou abaixo. Aí se for vapor, problema de vapor, né? Que tem o problema da condensação, que o quê? Que o vapor ele fica ali transitando entre líquido, né? O vapor de água, por exemplo, pode transformar em líquido de água. Né? Isso é um problema, você usa uma câmara de condensação, isso aqui é só um detalhe, tá? Só um detalhe. Então, ler rapidamente as vantagens. É fácil de instalar, é econômica, a construção é simples, facilidade de troca e manutenção realmente é fácil, mas você acaba tendo que trocar de tempo em tempo, por quê? Porque o negócio entope, né? Então a grande desvantagem é o quê? Alta perda de carga, isso eu já falei muitas vezes, né? Perda de carga, perda de energia. E baixo alcance de medição, a gente chama isso de rangeabilidade. Ou seja, para cada faixa de vazão, né? Vamos supor que eu quero medir lá, sei lá, vou medir aqui 10 kg por segundo até 30, né? Por exemplo, a minha faixa é essa, né? Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que projetar minha placa de orifício para ela ter as dimensões em função dessa faixa aqui. Se muda a faixa, eu tenho que projetar isso de novo. Então isso é um problema. Isso é um problema, tá? Então a gente tem que lhe cercar até a faixa, até isso a gente tem que pensar. Enquanto até qual que é o limite inferior, qual que é o limite superior, para a gente especificar essa placa de orifício em função desse range, né? Que a gente fala, dessa faixa. O tubo de Venturi, rapidamente, né? Em vez de eu ter a placa de orifício, eu estendo, né? Eu tenho um alongamento, isso vai ser mais caro. Aqui vai ser melhor para ter o quê? Sólido suspensão, então o que a gente fala, né? De líquido sujo, né?
Por exemplo, esgoto, o que for, vai ser. Tubo de aventura é bem melhor. Só que ele é mais caro. Ele é melhor, mas é mais caro. Tá aí o tubo de Venturi, uma animação aqui. Então, se passa gás ou líquido, eu tenho esse alongamento aí na minha tubulação em forma de V, né? Por isso que é Venturi. O bocal é o meio termo, tá vendo? Ele não é apenas um orifício, ele é um pouquinho longo, não é tão longado como a placa de orifício. Mas o princípio é o mesmo, ó. Por isso que é deprimogênio, né? Eu quero medir lá o ΔP, né? A minha vazão em função, tá, do meu diferencial de pressão. O princípio é o mesmo. Bom, agora vamos falar de uma coisa um pouquinho diferente, né? Que é o tubo de Pitot. Eu vou mostrar um videozinho para vocês do que aconteceu, não sei se vocês lembram, aquele acidente do voo do 447, um avião caiu, né? Ele era do Rio até o Rio de Janeiro, até a França. Vou botar um vídeo. Não está escutando? Não estava mostrando a tela? Ah, que sacanagem. Se eu, não, nem baixo. Deixa eu botar aqui mais alto. Ai, que doideira. Já sei, eu vou sair da apresentação aqui. Essa que eu já saí, né? Mas se eu sair dessa tela. Deixa eu ver aqui. Estão ouvindo agora? Problema. Os tubos congelavam o tempo todo. Tá vendo? E assim, tá vendo? Tá dando pra ver? Eu vou voltar aqui só essa parte aqui.
Bom, esse tubo de Pitot foi o vilão aí da aviação, né? Nesse tempo aí. Mas o tubo de Pitot, né? Qual que é o princípio dele? Ele também é deprimogênico, ou seja, só que, né? Ele tem tipo como se fosse um tubinho mesmo, só que o escoamento ele tem aqui, né? Duas ramificações, dois tubos coaxiais para quê? Para que eu consiga medir a diferença, tá? Entre esse ponto aqui e esse ponto aqui, ó. Tá? E ele, na verdade, ele mede a velocidade também, por exemplo, a velocidade do ar que está entrando ali, né? Então, é um pouco, a diferença de pressão, tá? Aí depende dessa expressão aqui, do ρ vezes v ao quadrado sobre 2. Eu só tenho o ΔP, eu tenho a velocidade. Uma outra animação que vai mostrar. Então tá passando ali. Então se eu tenho, por exemplo, um diferencial de pressão sobre aqueles dois pontos, né? Da entrada é aquele lá de cima, deixa eu só voltar aqui, ó. Então, esse ponto e esse ponto aqui. Eu consigo também estimar a vazão, tá? Então lembre-se, né? Velocidade vezes a área é igual a vazão, tá? Teve esse problema, né, na aviação, mas, né, é usado até hoje, tá? É usado até hoje. Depois eu tenho até que ver lá se eles substituíram isso. O Airbus é uma companhia, né, que faz avião, é da francesa, inclusive, né? Isso foi uma confusão, porque um bota a culpa na outra, né? A empresa aérea bota a culpa na fabricante de avião e geralmente sabe o que acontece? A empresa aérea assume. Por quê? A empresa aérea assume esse tipo de acidente e ela ganha os aviões de graça. Foi isso que aconteceu na verdade aí. Mas não posso nem estar gravando para você falar isso, né? Mas, enfim. Você vê que um tipo de. Qual é o problema que um sensor desse pode gerar, né? Você perde o sensor, você fica ali. Você fica à deriva ali, né? Então, nesse problema ali, os pilotos eles são orientados a pilotar o avião sem o sensor. Mas ali fica no manual, né? Quem disse que até hoje, na verdade, não se sabe se foi isso. Isso é uma das possíveis causas, sim, desse acidente. Tá? Então, o sensor parou de funcionar, ele congelou, porque ainda tem certo tipo de nuvens, né? Que ele congela. Ele congelou e parou de funcionar e depois volta, né? Você vê que não pode ter esse tipo de erro, né? Pode ter esse tipo de erro. Então a vantagem do tubo de Vitor é o seguinte, né, ele pode ser usado em gás líquido. O fluxo ele tem menos perda de carga, tá? Ele tem menos porque o fluxo ele passa apenas pelo, né, por esse tubozinho. Ele pode medir também a velocidade, então no avião ele é usado porque ele mede as três coisas, né? Pressão, velocidade e, né, se eu quiser também medir a vazão, eu consigo. Né? Ele tem uma função tripla aí. A desvantagem, ó. Tem limite de temperatura também para limite inferior, né? Porque ele congela, né? Pode ver que a temperatura não pode ser muito alta. E, né, em algumas medições e tubulações, o perfil de escoamento pode prejudicar a medição. Ou seja, como que se isso aqui for turbulento, né? Se esse fluido for turbulento, será que vai pegar certo esse diferencial de pressão? Então é mais indicado para escoamento laminar, né? E do perfil também, né? Como que é esse escoamento? Ele é mais comprido, ele é mais, né, mais simples? Ele tem essas desvantagens. Em termos, né, de deprimogênio, então a gente tem esses, né? Então tem a placa de orifício, que é só um orifício. Só resumindo aqui, né? A gente tem o tubo de Venturi. Tem também quem? O bocal. O bocal que é uma extensão um pouquinho menor, né, do que eu tinha. Não é só um orifício, é o meio termo entre a placa de orifício e do tubo de Venturi, tá? E o tubo de Pitot também, que é deprimogênio. Então, esses quatro principais, né? Tem algumas
alguns tipos, tá, de você fazer o tubo de Pitot, alguns aspectos construtivos. Eu esqueci de botar o segundo tipo aqui, deixa eu parar aqui.